Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa, muita paz, muita luz, muita vida de Deus para você, como também para todos da sua casa. Denison Souza, ou Denis, se assim preferir me chamar, e hoje é terça-feira, e toda terça-feira nós intercedemos, nós oramos especialmente por cura divina. É a terça-feira da manifestação e do poder da glória do Deus vivo. É a terça-feira do milagre urgente, é a terça-feira da cura divina. Você que precisa de cura para o corpo ou talvez para a alma, né? Existem pessoas sofrendo com depressão, angústia, ansiedade, medo, desejo de suicídio, vontade de morrer, pessoas com visão de vultos, audição de vozes, pesadelos, né? Sonhos estranhos, pessoas que não conseguem dormir à noite. Talvez seja o seu caso, ou talvez não seja, talvez seja o caso do seu familiar, seja seu caso ou o caso do seu familiar. Eu quero te garantir que nós vamos nos unir pela fé, nós vamos determinar o milagre, nós vamos determinar que o mal seja expulso, seja expelido, vamos determinar a cura e o Deus vivo, Deus, né, Jeová, Rafa, o Deus que cura, ele vai se manifestar e você vai dar o seu testemunho de milagre, de bênção, de cura, de vitória. Glória a Deus. Eu quero pedir a você nesse momento que você já pegue uma garrafa de azeite. Se não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha substituindo azeite. Peço você que pegue uma garrafa com água, tá bom? Ó o tamanho da minha aqui, ó. Garrafa com água. Garrafa com água, tá bom? Pode ser uma garrafa de 2 litros, não tem importância. É bom que serve para toda a família. Ou se não, uma garrafa menor, tá bom? Uma garrafa de 1 litro, tá bem? Ou de 500 ml, a quantidade que você preferir, tá bem? Pegue aí azeite, como eu falei, óleo de cozinha, substituindo azeite, caso não tenha, e peças de roupa do filho, da filha, do marido, da esposa, tá bem? Você vai consagrar a Deus, você vai apresentar ao Senhor e você vai ver o resultado. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, né, lá em Atos dos Apóstolos está escrito que através de lenços e aventais do apóstolo Paulo, pessoas eram curadas e demônios eram expelidos, né? Demônios eram expulsos, eram arrancados da vida das pessoas. Então você vai fazer isso, você vai consagrar a peça de roupa do filho, da filha, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, enfim, do marido, da esposa, doente, querido. Você vai pegar a peça de roupa e você vai consagrar, tá bom? Você vai consagrar, você vai apresentar a Deus. E aí a virtude, o poder do Espírito de Deus vai penetrar na peça de roupa e você vai ver o milagre acontecer. Você crê? Então, se você crê, pegue aí uma peça de roupa, separe, tá bom? Para que nós possamos consagrar a Deus em nome de Jesus. No finalzinho da oração, no finalzinho do clamor. Êxodo capítulo 30, quero ler aqui, ó, Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, está escrito assim, ó, Deus não irá no meio do seu povo, mas enviará um anjo. Êxodo 33. E antes de fazer aqui a leitura da palavra, já quero pedir a você que já deixe o seu like, o seu joinha, curta esse vídeo, tá bom? Para que a plataforma entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e aí eles vão recomendar esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir. E assim como você está sendo abençoado, estará sendo abençoado, outras pessoas também estarão sendo abençoadas ao receber esse vídeo. Então, já deixa o seu joinha, já deixa o seu like, tá bom? Curta esse vídeo para que o vídeo se torne relevante e assim a plataforma venha divulgar esse vídeo, né? Venha recomendar esse vídeo para que outras pessoas assistam. Na oportunidade, deixa aí nos comentários aí, tá bom? A área, né,
Aliás, deixa aí o seu nome, tá bom? O seu nome nos comentários, tá bom? Nome, sobrenome seu, do seu familiar, do seu ente querido, aquela pessoa que precisa de cura, tá bom? Que se encontra lá no leito. Deixa aí nos comentários nome e sobrenome, né, do doente, da pessoa que precisa do milagre. E, na oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe no mínimo com 12 pessoas e receba do Senhor a recompensa, o galardão de mensageiro, de intercessor, de profeta. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra? Eu quero ler aqui a palavra antes de orar, antes de interceder. Êxodo capítulo 33, o próprio Deus, né, fala aqui a Moisés. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus e os heveus e os jebuseus a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, que não, para que não te consuma eu no caminho. A Bíblia que eu tenho é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e eu quero ler aqui a nota de comentário desse versículo aqui que eu li, desse último versículo que eu li. Há uma terra que mana leite e mel. Então Deus prometeu uma terra que manasse leite e mel. Deus, ele sempre quis para o seu povo, sempre quis o melhor dessa terra e o melhor no que diz respeito o quê? A saúde. Deus sempre quis saúde, Deus sempre quis, né, que o seu povo venha desfrutar de plena saúde, de perfeita saúde. Deus sempre quis que o seu povo viesse ter paz, viesse ter alegria, né? Tanto é que o próprio Senhor ele fala: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos a dou, e não dou como o mundo a dá. Em Êxodo, aqui mesmo em Êxodo 23, versículo 25, está escrito: abençoarei o vosso pão e abençoarei a vossa água, e removerei de vós todas as enfermidades. Né? Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e removerá de vós todas as enfermidades. Então Deus sempre quis abençoar o seu povo com todas as sortes de bênçãos. Mas olha só o que diz aqui a palavra aqui, ó. Por enquanto és um povo obstinado, ou seja, um povo, né, teimoso, desobediente. E Deus ele falou, né? Eu não subirei no meio de ti. Aí diz a nota de comentário: por causa do pecado de Israel, Deus declarou que um anjo estaria em seu lugar, na caminhada para a terra prometida. Moisés, porém, não conformado com essa declaração, voltou a interceder diante de Deus. Você vê? Moisés ele não se conformou, né, com o veredito de Deus. Deus falou: ó, eu não vou subir com vocês, eu não subirei no meio de ti. Mas, né, diz aqui a nota de comentário: Moisés, porém, não conformado com esta decisão, voltou a interceder diante de Deus. Né? Está aqui, ó, no versículo 12 ao versículo 14, aqui de Êxodo 33. Fala que Moisés ele voltou a interceder pelo povo, assim como fizera no capítulo anterior, ou seja, o capítulo 32, aqui no capítulo 32 fala que Moisés ele intercedeu pelo povo, né? Ele intercedeu pelo povo. Diz aqui, ó, Êxodo 32, 30, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Ou seja, eu vou me colocar diante de Deus e vou orar por vocês, eu vou interceder por vocês. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou,
pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por enquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Você vê, o povo era um povo obstinado, o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo que vivia subindo na fé e declinando na fé. Subia e declinava, subia e declinava. E a palavra diz que Moisés, por inúmeras vezes, se colocou diante de Deus para interceder pelo povo. E todas as vezes que Moisés intercedeu pelo povo, Deus atendeu a sua oração, atendeu o seu clamor. E diz aqui a nota de comentário, continuando aqui a leitura aqui da nota de comentário do versículo 3, Êxodo 33, versículo 3. A nota de comentário: assim como fizera no capítulo anterior. Note que a sequência de eventos decorrentes do pecado de Israel, no caso de bezerro de ouro, juntamente com a perseverança de Moisés em oração e a revelação de Deus a ele. Deus queria destruir o povo. Escute com atenção. Deus queria destruir o povo. A intercessão de Moisés proveu uma base para Deus mudar a sua intenção e não cumprir a sua advertência de tal destruição. Deus então resolveu deixar o povo entrar em Canaã, ou seja, na terra da promessa, mas conduzido somente por Moisés e um anjo. Firme e claramente Deus afirmou que ele mesmo não iria com eles. Depois de Moisés orar mais, o Senhor mudou seu plano, atendeu a petição do líder de Israel e concordou que sua presença acompanharia os israelitas. Isso está aqui no versículo 14 ao 17, no capítulo 33 de Êxodo. A resposta favorável de Deus à intercessão de Moisés revela algo a respeito dos seus caminhos com o seu povo. Nem toda decisão de Deus é totalmente imutável e irrevogável. Pelo contrário, ele é um Deus que ouve e atende ao seu povo. Às vezes, ele altera o que resolvera fazer, quando o seu povo sinceramente o invoca em oração e se consagra à sua vontade. Deus sempre pode alterar o cumprimento do juízo por ele anunciado para demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. Então Deus ele sempre pode mudar a sua sentença. Às vezes a pessoa ela tem uma sentença de morte. Inclusive, Deus ele queria aniquilar o povo de Israel. Deus falou para Moisés: Moisés, através de você eu vou levantar outro povo. Mas o que Moisés ele fez? Moisés ele chegou diante de Deus e ele disse. Moisés ele chegou diante de Deus e falou: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Ou seja, Moisés ele pediu para que o nome dele fosse riscado, caso Deus destruísse o povo. Então você vê o poder da intercessão, Quando alguém se coloca para interceder pelo familiar, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo esposo, pela esposa, ou por um amigo, lembra de Jó? Jó, ele intercedeu pelos amigos, e a palavra diz que Deus mudou o cativeiro de Jó pelo fato de ele ter intercedido pelos amigos. Então você vê, quando a pessoa ela intercede diante de Deus, diante de uma situação pelo qual o familiar, o ente querido,
está enfermo, doente ou depressivo, né, angustiado, né, com pensamentos de autodestruição. Deus ele pode, sabe, mudar o quadro. Deus pode mudar a situação pela qual a pessoa ela está vivendo. Entende? Deus ele, como eu li aqui, né, nem toda decisão de Deus é totalmente imutável e irrevogável. Pelo contrário, ele é um Deus que ouve e atende ao seu povo. Né? E aí, para terminar com esta palavra para nós orarmos, olha o que diz aqui a palavra aqui, ó. 2 Crônicas, uma passagem muito conhecida, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a palavra fala que se o povo que se chama pelo nome de Deus, pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, qual é o resultado? Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está vendo? Está vendo aí a eficácia, o poder de se arrepender, de se humilhar, de se voltar para o Senhor? Então, é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos orar a Deus, nós vamos, nesse momento, né, entrar na presença do Todo-Poderoso e Deus ele vai vir em resposta. Eu creio. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui, né, disposto a unir a minha fé juntamente com a sua. Pois bem, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento? Onde quer que você esteja, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, onde quer que você esteja, curve a sua cabeça, se possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E tudo que eu falar diante do Senhor, você estando de acordo, em concordância, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu creio. Então vamos falar com Deus. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, após a Tua palavra que é tão esclarecedora, né? Essa palavra que nos mostrou, a Tua palavra nos mostrou que Tu és um Deus clemente, misericordioso, grande em bondade e misericórdia. Tu és um Deus que se compadece. Tu és um Deus que é longânimo, ou seja, tardio em se irar. O Senhor é pronto sim, pronto a estender a mão. O Senhor é pronto sim para atender a oração do justo. Inclusive a Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Foi o caso de Moisés, por inúmeras vezes ele orou, ele intercedeu em prol de Israel, da nação de Israel, do povo de Israel, e o Senhor se compadeceu, o Senhor agiu com misericórdia e com bondade. O Senhor fez com que a sentença, o Senhor voltou atrás, o Senhor voltou atrás com aquilo que o Senhor havia já determinado que iria fazer, porque diz a Tua palavra que o Senhor iria aniquilar, o Senhor iria destruir aquele povo, mas por causa da intercessão de Moisés, do Teu servo, o Senhor voltou atrás na decisão. E nesse momento, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha, sabe, mudar, meu Pai, talvez o destino dessa pessoa, porque talvez essa pessoa recebeu um diagnóstico de morte, um diagnóstico, sabe, de câncer ou de AIDS ou de alguma outra enfermidade mortal, mas o Senhor é o Deus que muda, o Senhor é o Deus que muda o final da história. Assim como o Senhor se compadeceu de Ezequias, Ezequias recebeu uma sentença. O Senhor falou para Ezequias, arruma a tua casa porque você vai morrer. Mas diz a Tua palavra que ele chorou, ele virou o rosto para a parede, ele chorou, ele suplicou ao Senhor, e o Senhor fez com que Isaías voltasse e falasse para Ezequias, ó, o Senhor está te acrescentando mais anos de vida, mais anos de vida,
E é assim que o Senhor faz, assim que o Senhor é. O Senhor é o Deus que muda o decreto, o Senhor é o Deus que faz com que a história no final seja diferente daquilo que o inimigo esperava, porque o inimigo ele quer isso, o inimigo ele quer que a pessoa pereça, o inimigo quer que a pessoa, sabe, venha definhar, venha, sabe, viver numa situação aonde o teu nome não é glorificado, porque o teu nome não é glorificado, meu Deus. O teu nome não é glorificado na enfermidade. O Senhor não projetou o ser humano, o Senhor não fez o ser humano para que o ser humano venha perecer. Pelo contrário, o Senhor fez o ser humano para viver eternamente. O Senhor fez o ser humano para ter, sabe, plena saúde, perfeita saúde. O Senhor se agrada quando alguém é curado. O Senhor tem o prazer de curar. Então, meu Pai, que nesse momento o Senhor venha curar essa pessoa. Aonde quer que ela esteja, que ela seja curada. Que a tua mão poderosa, meu Pai, seja sobre os ossos, sobre a carne, sobre o sangue, sobre os órgãos vitais. Talvez não seja o caso dessa pessoa, seja o caso do familiar. Então, que o Senhor cure nessa hora, que o Senhor envie o teu espírito nessa hora e que lá no leito, lá no hospital, o ente querido dessa pessoa seja curada. Se essa pessoa está, meu Deus, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, com insônia, que o Senhor venha repreender, meu Deus, todo mal, tanto no corpo como também na alma. Assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. E vamos consagrar tudo que foi separado. Meu Deus, que o Senhor venha penetrar com o teu poder, com a tua glória, com o teu espírito, em todos os elementos que essa pessoa pode separar. E quando essa pessoa fizer uso dos elementos, que o teu nome venha a ser glorificado. Nós consagramos ao Senhor e consagramos tão somente pela fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Senhor, diga obrigado, Jesus, e creia pela fé. Tu darás o teu testemunho de fé, de bênção e de milagre. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse momento, antes de encerrar, orar aqui pelos semeadores do Deus vivo. Quero orar por aqueles que têm sido mantenedores, patrocinadores da pregação do Evangelho por meio desse ministério. Meu Deus, que o Senhor abençoe a todos os semeadores, que o Senhor venha multiplicar na vida dos semeadores, que o Senhor venha fazer os teus filhos serem cabeça ao invés de cauda, terem muito para emprestar e até para dar. Que a tua bênção, da qual não traz desgosto, não traz dores, seja sobre a vida dos semeadores. Assim, meu Deus, eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Então, é isso. Chegamos ao fim desse vídeo, ao fim, né, desse momento, né, tão importante, né, que é interceder por cura divina, cura para o corpo, cura para a alma. E eu quero que você tome posse. Você já está curado, você já está curada. Jesus Cristo, Ele te cura. O Senhor te sara. O Senhor, Ele te sara. O Senhor, Ele te cura. E também cura o teu familiar, o teu ente querido. Em nome de Jesus. Tá bem? Na oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com seus amigos, familiares. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ser abençoado, assim como você também foi abençoado. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a paz.